desejamos, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te engrandecemos. Ah, Pai, como o Senhor é bom. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido tão bom para nós. O Senhor tem cuidado tão bem de nós. O Senhor é um Pai tão zeloso. Ah, Paizinho, obrigada. Como o nosso coração se enche de gratidão, Senhor, nessa noite. Pai, nós desejamos mesmo a Tua presença nesse lugar. Nós desejamos o fluir do Teu Espírito. Nós estamos cheios de expectativa. Nosso coração está incendiado. Pai, nós queremos mais de Ti. Nós não viemos adorar um Deus que está morto, mas um Deus que ressuscitou, que vive, que se move, que reina. E nós estamos aqui para dar o nosso melhor, Pai. Nós não viemos cultuar de qualquer jeito, não. Nós vamos dar o nosso melhor para Ti, Pai. Aleluia. Se você ora em línguas, querido, incendeia, coloca fogo, ore com intensidade. Oh, Ramamassore, a Deus. A Jussiane já fez essa pergunta, mas eu vou perguntar de novo. Você está com expectativa? Deus tem expectativa em você. Amém? Pode se sentar, gente. Deus tem expectativa em você. Esse é um culto, queridos, para o Senhor. Nós viemos aqui foi para cultuar o Senhor. E como é que você entrou aqui dentro? Ah, é só mais um culto? Só mais um protocolo? Eu tenho que ir porque o meu pastor tem que me ver? Qual é a intenção do seu coração? Eita Deus, já vi que hoje vai ser. Obrigada, Senhor. Gente, em primeiro lugar eu quero honrar os meus pastores, Tiago, Paula. Muito obrigada. É uma grande responsabilidade estar aqui. Muito obrigada. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um dos valores do nosso ministério, que é o fervor de espírito. E aqui só tem gente afogueada, amém? Glória a Deus, aleluias. Sabe, queridos, talvez seja uma ministração de correção, mas eu espero que seja para incentivar você mesmo, a incendiar, colocar fogo. Porque como eu falei, Deus tem expectativa em você. Deus tem expectativa em se mover através de você. Mas você tem expectativa? Glória a Deus, aleluia. Eita Deus, vamos começar, né? Sabe, Deus quer nos colocar em movimento. Você está pronto? Você tem orado em outras línguas? Você tem tido comunhão com o Espírito Santo? O Espírito Santo tem liberdade para se mover através de você? Eu creio que tem, amém? Eu queria que vocês abrissem comigo em Romanos, a gente já vai começar na palavra. Romanos 12, se a mídia puder projetar. Nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo ele vai escrever para a igreja de Roma e ele vai dar algumas instruções para a igreja. Ele não está falando para qualquer um, ele está falando para a igreja. E ele vai trazer alguns aspectos posicionais de como a igreja deve se comportar, como ela deve agir, qual é o modo, né, que ele quer que a igreja se mova. E em Romanos 12, no versículo 11, eu vou começar do versículo 9, amém? Essa é uma carta para o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo? Então essa carta é para você. Então a partir do versículo 9, pega a sua porção aí, amém?
Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E ele continua a carta: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com o que se alegra e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Queridos, vocês perceberam que são algumas instruções tão poderosas, e aqui ele não estava falando para quem está no mundo, não. Ele estava falando para as pessoas da igreja. É uma instrução poderosa. E aqui me diz uma coisa: eu preciso andar no Espírito. Se eu sou do Espírito, eu preciso andar no Espírito. Porque quem é carnal não consegue cumprir isso aqui não, gente. Quem é carnal quer pagar mal com mal, olho por olho, dente por dente. Abençoar quem me amaldiçoou. Então nós precisamos andar no Espírito. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Ele é o nosso ajudador. Você está considerando o Espírito Santo na sua vida? Amém, Jesus. Fala Deus. Mas agora a gente vai, eu quero só chamar a atenção para esse versículo 11, do capítulo 12, que é o que a gente vai falar sobre o fervor de Espírito. E eu anotei algumas versões. Eu vou ler aqui para vocês. Na versão Almeida Revista e Atualizada, que foi a que a gente leu, diz assim: no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Na Almeida Revista e Corrigida diz: não sejam vagarosos no cuidado. Sede fervorosos do espírito. Na Nova Almeida Atualizada diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito. Meu Deus. Na Almeida do século 21 diz assim: não sejam descuidados no zelo. Sejam fervorosos de espírito. Sabe, eu achei bem interessante, porque várias versões vai ter traduções diferentes. E no dicionário, essa palavra remisso quer dizer exatamente o que cada uma dessas versões falou. Preguiçoso, descuidado, relapso, negligente, vagaroso, lento, indiferente, relaxado. Meu Deus. Mas sabe que no grego ela carrega uma outra conotação. Não é só essa parte física de ser preguiçoso, de ser lento para agir, mas carrega uma intenção do coração, uma atitude interior, uma conotação de falta de disposição, falta de iniciativa, desânimo em fazer o bem. Sabe, queridos, eu não sei você, mas às vezes quando a pessoa é lenta demais, é preguiçosa,
É desafiador você lidar com esses tipos de pessoas, não é? Eu vou dar um exemplo assim bem básico para todo mundo entender. Imagina que você está numa rodovia e a velocidade da via é 80 km por hora. E bem na sua frente tem um abençoado andando a 20, 40 km por hora. É desafiador, não é, gente? E nesse caso a gente pode perceber que ele está atrapalhando não só a mim, mas ele está causando um dano para a vida dele também. Ele está correndo um risco até de ser multado, de se envolver num acidente. Por quê? Porque está sendo lento. E no corpo de Cristo não é diferente. Nós somos um corpo, cada membro tem que fazer o seu papel. E se um é lento demais, se um é preguiçoso demais, todo o corpo vai sofrer. Eita Jesus. Então não podemos ser lentos, amém? Vocês perceberam que nesse versículo, em todas as versões, ele fala: sede fervorosos de espírito. Ele não está falando para estar fervoroso. Não é estar fervoroso só no culto de domingo, só no culto de quinta. O mesmo Deus que está no culto de domingo, está no culto de quinta, e está na segunda-feira na sua casa, e está na segunda-feira no seu trabalho, é o mesmo Deus, ele está em você. Não é questão de ambiente, de paredes, não. O mesmo Deus que está aqui, ele habita dentro de você. Ele está com você. Aleluias. Glória a Deus. Sabe, nós precisamos entender o que significa essa questão do fervor. Nós não podemos ser lentos, nós não podemos negligenciar, porque é um mandamento. Ele não fala, sejam fervorosos de espírito se vocês quiserem. Sejam fervorosos de espírito nos dias de culto. Não, é um mandamento, sejam fervorosos. E o que significa ser fervoroso? A palavra, o significado literal no grego, que eu também não vou pronunciar, significa ferver, estar em ebulição, borbulhar, estar ardente, inflamado. Quem aqui gosta de café? Acho que a maioria, né? Quando a gente coloca ali a água, expõe a água ao fogo, né? Coloca ali para fazer o nosso cafezinho. A água, ela está num estado. Ela pode estar fria, mas quando ela entra em contato com o fogo, ela não fica do mesmo jeito. As moléculas começam a se bater, começam a entrar em movimento. Daqui a pouco começa a fazer barulho, começa a borbulhar, começa a ferver. E é esse fervor aqui que o versículo está falando. Não adianta você se expor ao fogo uma vez por semana. Você não vai atingir a quantidade de graus, né? São 100 graus Celsius para poder entrar em ebulição. Você não pode se expor uma vez por semana e achar que vai ser fervoroso de espírito. Eita Deus. Quando Paulo usa essa palavra, ele está querendo dizer que o crente, o Filho de Deus, o corpo de Cristo, ele tem que estar com o espírito aquecido. Não pode estar frio, não pode estar lento. Tem que ter intensidade, tem que ter paixão, tem que ter expectativa. Nós somos daquele que acordamos já cheios de expectativa. Senhor, o que nós vamos fazer hoje? Espírito Santo, nós vamos ser resposta de oração para quem hoje? Por quem nós vamos orar hoje? Quem nós vamos curar hoje? Essa deve ser a nossa expectativa. Porque Deus conta comigo e com você para operar as coisas aqui. Aleluias. Paulo diz, que nós devemos ter energia espiritual constante, como uma água fervendo. A água está fervendo, está ali no fogo. Se eu desligar o fogo, o que vai acontecer com essa água, queridos? Ela vai esfriar. Eu não sei se vocês já tomaram água morna. Sabe aquela água que você deixa a garrafinha ali no carro? E aí quando você vem e toma, ela bate no estômago, dá um enjoo e você quer colocar para fora. E é isso que Deus diz para a igreja de Laodiceia.
Porque vocês não são quentes nem frios. São mornos. Eu estou a ponto de vomitar. Eu não quero ser morna. Você não quer ser morno. Eu tenho certeza disso. Nós devemos estar com o coração inflamado pelo Espírito Santo. Sabe, fervor de espírito, queridos, não é uma questão de ambiente, de estar animado com o ambiente. Ah, tá todo mundo se movendo, eu vou me mover na emoção. Não é isso. E se isso acontecer, tá tudo bem. Você pode se mover, mas vai muito além disso. Ah, Michele, mas eu sou tão quietinha, eu sou tão caladinha. Eu também sou. Mas quando eu entro em contato com esse poder, com esse fogo, não tem como eu ficar do mesmo jeito não, queridos. Não tem como. A minha mão pode estar fria, pode estar gelada, mas se eu colocar ela em cima do fogo, ela vai entrar em movimento. Eu não vou deixar queimar, eu vou tirar. Ou no mínimo um grito eu vou dar. Então, quando você tiver acesso a esse espírito, a esse fogo dentro de você, não tem como, você tem que dar uma resposta. Uns vão chorar, outros vão rir, outros vão correr e tá tudo bem. Tem gente que vai pular igual pipoca e tá tudo bem. Querido, não é para você, é uma resposta para o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Ser fervoroso não é estar animado, é muito mais que isso. Aleluia. É estar em constante ebulição espiritual. Ser fervoroso em Romanos 12 significa não servir a Deus de qualquer jeito. E eu quero abrir um parêntese aqui, como eu falei. Se eu colocar a mão no fogo, eu entro em movimento. Nós temos o Espírito Santo, nós temos acesso ao fogo. O que você está fazendo? Onde você está servindo? Que resposta você está dando? Se quiser servir no Verbo Shop, só me procurar. Nós não podemos servir a Deus no automático, de maneira fria. Ah, eu vou cumprir uma escala. É só mais uma escala. Vou fazer de qualquer jeito. Qual a expectativa do seu coração? Sabe, queridos, eu acredito que a maioria que é adulto, vocês já se apaixonaram alguma vez? Quando a gente está apaixonado, é tudo bom demais, é maravilhoso. Às vezes você não quer ir para o lugar, mas se a pessoa te chama, você vai e vai sorrindo. Vai até de moto. Quando nós estamos apaixonados, tudo que nós vamos fazer com a pessoa é maravilhoso. É muito bom. Se você é apaixonado por Deus, querido, por que está cumprindo uma escala de qualquer jeito? Por que está servindo de qualquer jeito? Por que está reclamando e murmurando? Ser fervoroso de espírito é andar apaixonado. É estar apaixonado. Aleluias. Eu preciso manter o meu coração aceso, o meu espírito incendiado todos os dias. Eu preciso cultivar uma vida espiritual ativa. Oração, palavra, comunhão. Nós temos uma ferramenta poderosa, queridos, que é a oração em línguas. Ative isso. Michele, você não sabe da minha rotina. Eu saio muito cedo, eu trabalho demais, eu chego tarde. Qual a sua prioridade? Acorda uma hora mais cedo. Faça um devocional, leia a Bíblia. Ore em línguas o tempo inteiro, queridos. Eu sei que você está trabalhando, mas vai ter 5 minutos para ir no banheiro. Vai ter 1 minuto para tomar um café. Usa esse tempo e ore em línguas. Não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis. Sabe? 1% do nosso dia é 14 minutos. Você tem dado 14 minutos para Deus? Aleluias. Precisamos servir com paixão, com dedicação, com zelo. Ser fervoroso é alguém que está fervendo por dentro. Você precisa estar perto do fogo, queridos, porque se você se afastar, você esfria. Aleluias. Glória a Deus.
O fervor, ele está ligado ao espírito e não à emoção. Porque a emoção passa. Mas o espírito é constante. O fervor deve ser constante. Não é só num culto. Não é só numa conferência. Não é só por um momento. Não é só num culto. O fervor do espírito tem que ser constante. Todos os dias. Na hora que você acorda, na hora que você vai dormir. Aleluias. Fervor não é gritar, sentir arrepio ou a emoção momentânea. É claro que quando nós temos contato a essa unção, a esse poder, nós podemos dar uma resposta diferente. Nós podemos gritar sim, qual o problema? Nós podemos correr? Sim. Mas não se trata de emoção. Ah, porque todo mundo está correndo, eu vou correr também. Não é assim, queridos. Não é assim. É pelo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós andamos no fervor do Espírito, a nossa vida é governada pelo Espírito. Ser fervoroso de Espírito, queridos, vai exigir de nós algumas coisas. E muitas das vezes nós vamos ter que perder a nossa reputação. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que todo mundo já deve ter imaginado, pensado, né, anotado algumas coisas. Imagina aquelas pessoas influentes da nossa sociedade. Políticos, médicos, jornalistas, pessoas que às vezes até são famosas, que têm um cargo, uma patente. Elas vão para um estádio de futebol, torcer para o time do coração. Vocês acham que ali eles mantêm a reputação? Na hora que faz um gol, eles são o primeiro a gritar. Eles não querem saber de posição. Eles não querem saber quem eles são. Eles estão torcendo, eles dão o máximo dele. Eles gritam, eles torcem. E por quê? Que quando nós temos acesso ao mover do Espírito, nós ficamos quietos. Ah, porque vai tirar uma foto minha maquiagem. O que vão falar se eu jogar no chão, se eu pular? O que vão falar se me ver correndo? Querido, deixa falar. Não é para ele não, é para o Senhor. Mova-se no Espírito. De fervoroso de Espírito. Dê uma resposta ao poder de Deus. Oh, aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, queridos. O mundo tosse, o mundo pula, o mundo corre e ninguém fala nada. E por que dentro da igreja a gente não pode fazer? Por que dentro da igreja a gente não pode pular, dançar, correr, gritar? Não tem timidez que fique de pé diante do poder de Deus. Eu sou a improvável. Quantas pessoas me conhecem aqui e sabem o quanto eu fui tímida, o quanto eu fugi de um chamado. Eu era tão tímida que até para falar no telefone era difícil. Imagina falar para pessoas. Mas quando a gente tem contato com o poder de Deus, querido, não fica do mesmo jeito. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. Você está pronto para deixar o Espírito Santo mudar o que precisa ser mudado na sua vida? O que você tem buscado de mudança na sua vida? O Espírito Santo pode fazer. Não tem nada que seja impossível para Ele, não, queridos. Nós servimos ao Deus do impossível. Um Deus que faz muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia, Jesus. Sabe, eu conheci uma senhora e eu aprendi tanto com essa senhorinha. Ela era da Assembleia de Deus. E quando eu a conheci, ela já idosa, e ela teve um problema no joelho e na articulação do quadril. Ela congregava a uns 3 quarteirões da casa dela. E era uma senhora muito ativa. Ela sempre ia para a igreja, ela servia nos departamentos de oração. Em todos os departamentos ela tinha alguma coisinha para fazer. Muito ativa. Mas ela teve um problema no joelho e nessa articulação. E ela não conseguia mais ir andando. E era uma mulher que
que exala amor. Só de estar perto dela, a gente sente o amor de Deus. E a gente começou a fazer um trabalho com ela, a gente ia na casa dela à tarde, tomava um café, falava da palavra, orava com ela. E certa vez ela falou assim: Michele, obrigada. Obrigada por você vir trazer a palavra. Tem domingo que eu pego a minha melhor roupa. Eu tomo banho, eu me perfumo, eu me arrumo. E eu sento no sofá da minha casa e oro ao Senhor chorando, pedindo para que alguém venha aqui me buscar, para eu cultuar o Senhor. Gente, olha a paixão dessa mulher. Uma mulher que tinha todas as desculpas para não querer ir para a igreja. Sentindo dor. Mas nada paralisava, porque ela é apaixonada por Deus. E hoje, às vezes a gente está no nosso conforto, o carro na garagem, saudáveis, e não viemos cultuar o Senhor. Que paixão é essa? Que fervor é esse? Queridos, quando a gente está apaixonado, a gente não quer nem desligar o telefone. A gente quer estar o tempo inteiro junto com a pessoa. Quando nós estamos apaixonados, nós não perdemos um culto. Eita Deus. Sabe, queridos, que ao chegar aqui, você chegue mesmo com expectativa. Que você chegue desejoso pelo Senhor. Cheio de expectativa para aquilo que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor se move. Tem uma unção em nós e sobre nós. Nesse momento, a unção do Senhor está passeando aí. Está curando pessoas. A unção de Deus está indo onde você não pode ir. Resolvendo coisas que você não pode resolver. Pagando boletos que você não tem dinheiro para pagar. Porque nós decidimos amar o Senhor. Nós decidimos colocar o Senhor como primazia. Nós decidimos cultuar o Senhor. E quando nós nos expomos a esse poder, querido, as coisas acontecem. Você não está aqui em vão. Você não está num culto em vão. O Senhor está trabalhando em causas, em problemas, em coisas que você não conseguiria sozinho. Aleluia. Que ao chegar nesse lugar, nós sejamos os primeiros a colocar fogo. Não espero o louvor não, gente. Eu vejo aqui muitas das vezes o louvor fazendo um esforço. Levanta a mão, querido. Fecha o olho. Nós viemos aqui, gente. A gente não precisa ser direcionado por ninguém. Que você seja o primeiro a levantar as suas mãos. Orar ao Senhor, agradecer. Que você seja o primeiro a colocar fogo. Sabe, às vezes a gente negligencia um avivamento interior, pessoal, esperando um avivamento coletivo. Mas sabe que o avivamento coletivo só vai vir quando o individual acontecer? Você precisa vir aqui, chegar aqui avivado. Você precisa chegar aqui fervoroso. Você precisa chegar aqui cheio de expectativa. Porque é aí que o Espírito vai se mover. E o Senhor está desejoso para que você considere o Espírito. É nesse ambiente de exposição que Ele vai te dar instruções. E se você for lento, pessoas vão deixar de receber. Às vezes o Espírito chega, a gente chega aqui e o Espírito fala: vai lá dar um abraço naquela irmã. Gente, eu já passei por isso. O Senhor falou comigo: vai lá e dá um abraço. Eu falei: Senhor, um abraço? É, só um abraço. Fui e abracei a pessoa. No outro dia, essa pessoa me ligou e falou: Michele, era tudo que eu queria. Eu saí de casa e eu falei: Senhor, eu não quero mais viver. Se o Senhor não me der um abraço hoje, eu não quero mais viver. Deus conta comigo e com você para ser resposta de oração para alguém. Às vezes aqui no nosso meio tem alguém que está precisando de um abraço. Está precisando de uma oração para cura. Nós somos a mão de Cristo aqui na terra. Impõe as mãos, ore pelo seu irmão e a cura vai se manifestar. Você está preparado para corresponder àquilo que o Espírito disser ao seu coração? Aleluia.
Sabe, o poder de Deus que foi derramado em nós nos capacita a fazer coisas inimagináveis. O poder que foi derramado dentro de nós traz consigo dons. E esses dons não é para me edificar, é para edificar o meu irmão. Eu não posso ser lento, eu não posso ser preguiçoso. Ah, não, depois eu vou, depois eu oro. Sabe, queridos, eu vou contar mais uma história. E essa eu posso contar porque ele falou de púlpito. Isso aconteceu com um pastor. E ele falou assim, ele tinha uma ovelha. E essa ovelha ligou para ele, era uma das líderes. E falou, pastor, eu estou viajando, vou passar minhas férias em tal lugar. Vou demorar tantos dias para voltar e tal. E aí na hora o Espírito falou, faça um pix para ela de R$100. E ele falou, daqui a pouco eu faço. E passou um dia, passou 2, ela viajou e ele esqueceu de fazer o pix. Quando essa mulher voltou, ela chegou para ele e falou, pastor, eu preciso te contar uma coisa. Eu estava na praia, não tinha ninguém do meu lado, estava sozinha, curtindo ali com a minha família. De repente, deu um vento e caiu R$100 no meu pé. Na hora, o Espírito Santo falou com o pastor, eu quis te abençoar, mas você não estava pronto. Se você não fez, eu faço. De outras maneiras, a pessoa não vai deixar de ser abençoada, mas você deixou de receber. Nós não podemos, queridos, deixar para depois. Nós não podemos ser lentos, vagarosos, preguiçosos, desleixados. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Amém. Vamos voltar, né? Gente, o apóstolo Paulo, ele escreveu, né, para a igreja de Roma, assim como a gente viu agora. E ele escreveu para as outras igrejas também. E para Tessalonicenses, para a igreja de Tessalônica, ele escreveu algo muito parecido. Lá em 1 Tessalonicenses 5,16. Eu não li, né, gente? Desculpa. Em Romanos 12:12, ele diz, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. E aí, em 1 Tessalonicenses, ele fala praticamente a mesma coisa. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Há uma responsabilidade que pesa sobre mim e sobre você, que é a oração. Se encher do Espírito, orar em outras línguas. É assim que eu fico fervoroso de Espírito, e quando há um ajuntamento santo, há uma manifestação do poder de Deus. Amém? Porque eu trago lenha. Eita, glória. E no versículo 18, aí ele vai seguir dando outras instruções, que é muito parecido com a carta que a gente leu lá em Romanos, mas ele fala algumas outras coisas. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Se ele diz que não devemos apagar o Espírito, é porque é possível que nós possamos fazer isso. Nós vamos apagar o Espírito como? Ele não vai fazer aquilo que ele precisa fazer através de nós. Nós vamos atrapalhar o mover dele. Inclusive, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, não atrapalha a ação do Espírito Santo. A igreja pode fazer isso, pode abafar o Espírito. E uma das coisas, né, que Paulo fala é a respeito de não considerar as profecias, seguindo, né, 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis as profecias. Quando nós desprezamos aquilo que o homem está falando, inspirado por Deus, nós corremos um sério risco de ficar surdos espiritualmente. Se nós não damos ouvidos para um homem usado por Deus, como é que nós vamos ouvir ele falando conosco, no nosso espírito? Nós corremos esse risco, queridos. Então não despreze a voz profética. Todas as vezes que se levantar uma voz profética, considere. Eu sei que é muito bom ouvir palavras, né, que animam, de fé, prosperidade. É muito bom. Mas e quando você vem aqui e tem uma correção, tem uma exortação? Você despreza ou você considera? Você se alegra? Um pai só corrige aquele que ama. Eu acho que a maioria aqui é pai e sabe. A gente precisa corrigir, queridos. Isso é amor. Deus também corrige.
E é através desses momentos proféticos. Então considere, queridos. E é por isso que Paulo fala, busque com zelo todos os dons, mas principalmente o dom de profecia. Porque é no dom da profecia que a igreja vai ser exortada, vai ser consolada, vai ser edificada. A igreja vai crescer. Que nós não sejamos aqueles que vão apagar o Espírito. Nós precisamos ardentemente colocar lenha na fogueira. Sabe, gente, tem uma fogueira. A fogueira, né, geralmente ela tem algumas utilidades, né? E antigamente a fogueira ela era usada para esquentar, para aquecer as pessoas no frio. Mas sabe que não adianta nada a fogueira está acesa ali e eu ficar de longe olhando? Eu preciso chegar perto, porque senão eu não vou me aquecer. Não deixe o fogo apagar. Chegue perto da fogueira, queridos. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus é fogo. Vá para a palavra. Medite na palavra. A palavra de Deus habite ricamente em vós. Não é só ler um versículo, não. Você precisa meditar. Essa palavra precisa fazer parte de você. Coloque lenha na fogueira. Vá para a palavra. Aleluias. Quando a gente corre um risco de se esfriar, de às vezes, né, dar uma afastada. E não tem outro caminho, queridos. A gente precisa voltar, a gente precisa chegar perto da fogueira, perto do fogo. Às vezes você está fraco. Eu não consigo mais orar, Michele. Vá para a igreja. Se exponha à palavra. Ouça a palavra, medite na palavra. E é nesse ajuntamento que Deus vai levantar uma pessoa para orar com você. Para pegar junto com você. Para crer com você. Problemas todo mundo passa, gente. Todo mundo aqui tem problema. Mas a gente não pode se agarrar ao problema. A gente precisa se agarrar ao Senhor. A fogueira, ela também serve para afastar predadores, né? Geralmente quem acampa faz fogueira ali ao redor, né? Para afastar os animais predadores. E isso me lembra o que diz, eu acho que é em 1 Pedro, né? Que fala que o inimigo das nossas almas é como um leão que ruge, procurando a quem tragar. Se a sua fogueira estiver acesa, querida, ele não vai chegar perto. Põe a lenha na fogueira. Entre em chamas. Aleluias. Fervor não cresce só ouvindo. Fervor cresce obedecendo, meditando na palavra, orando sem cessar. Coloque lenha na fogueira. Entre em chamas. Sabe, queridos, eu acho que a maioria já ouviu falar em John Wesley. Foi um avivalista. E certa vez perguntaram para ele por que as multidões vinham seguir ele, né? Vinham ouvir a palavra. E ele falou: eu me ponho em chama e eles vêm me ver queimar. Simples assim. Você está pronto para se pôr em chamas? Aleluias. Glória a Deus. Ai, Deus é muito bom, gente. Sejamos vigilantes, sabe? É por isso que Paulo fala para Timóteo: reavives o dom que há em ti. Reavives o fogo que há em ti. Coloque lenha nessa fogueira. Não deixe apagar. Sabe, quando a gente está numa fogueira, a gente coloca a lenha, mas a lenha ela vai queimando. E é normal isso acontecer, mas ficam as brasas. E se eu não colocar mais lenha, ela não vai queimar mais, ela vai se apagar. Coloque lenha na fogueira. Medite na palavra. Ore sem cessar. Meu Deus. Sabe, tem uma mulher, ela se chama Maria Woodworth-Etter. Ela é uma americana
E ela viveu em 1840. E essa mulher, ela tem uma história incrível. Ela teve 6 filhos, 5 deles morreram ainda quando eram crianças. E o Senhor, ela é uma mulher de oração, o Senhor deu um chamado, né? Deu uma direção para ela. E um dia, num momento de oração, ela foi tomada pelo Espírito. E ela disse que o Espírito envolveu ela e ela via fogo líquido vindo sobre ela. Anjos vindo com fogo. E ela disse que depois que ela teve essa experiência, o Senhor falou: você vai ministrar para nações, para pessoas. Você é um evangelista. Agora imagina, gente, um chamado numa época onde as mulheres não tinham voz. Mulheres não tinham voz. Ela foi uma precursora do evangelismo feminino. E ela começou o ministério dela com 35 anos. Ela pregava para multidões. E era uma mulher cheia do fogo, cheia do Espírito. Ela tinha comunhão, era fervorosa. E ela pregava em tendas. E as tendas dela, quando ela fazia essas ministrações, costumava alcançar 25 mil pessoas, em média. E ela participou de 9 avivamentos. Em média, por semana, 5 mil pessoas aceitavam Jesus e eram salvas. Nas reuniões dela, o Espírito Santo se movia de maneira poderosa. Pessoas que não tinham braço, o braço crescia. Pessoas que eram cegas, começavam a enxergar. Pessoas que eram surdas, voltavam a ouvir. Mas o que me chama a atenção é o fogo do Espírito descendo sobre as pessoas naquele lugar. As pessoas caíam e elas não ficavam minutos, elas ficavam horas ali deitadas no Espírito. Dias embriagadas com o poder do Espírito. Ela não esperou um avivamento coletivo. Ela começou um avivamento pessoal. Você está pronto para começar um avivamento pessoal? Aleluias! Louvor, eu queria a ajuda de vocês. Sabe, essa é uma noite que o Senhor está nos chamando para sermos fervorosos de espírito. Não sejam remissos, não sejam preguiçosos, não sejam indiferentes. Sejam fervorosos de espírito. Você pode ficar de pé? Aleluias. Glória a Deus. Sabe, querido, às vezes no início da caminhada você era mais fervoroso. Você tinha mais fome da palavra, tinha mais sede da presença. E no meio do caminho talvez você se esfriou um pouco. Mas essa é uma noite para você se encher do fogo de Deus. Você está pronto para isso. Você está desejoso por isso. Queridos, eu quero que você agora no seu lugar feche o seu olho. Oh, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo agora todo o cansaço espiritual, toda a apatia, Senhor, toda a preguiça. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, essas pessoas sendo afogueadas com o Teu Espírito, pessoas cheias do Teu Espírito se movendo em Ti, dando uma resposta para o Teu poder, para a Tua unção, Papai, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse no Espírito agora, mas como você nunca orou antes, com intensidade, com fervor, com paixão. Roma sore candaraba sore candaraba riba baba sore candaraba sore candaraba eleva sore candaraba sore riba baba